bem? Meu nome é Caroline Moreira, eu sou estudante do curso de enfermagem segundo período. Eu e meus colegas de turma, David Magno e Cássia Marcela, vamos falar neste vídeo aqui sobre o sistema imunológico, o sistema imune e qual sua função, né? Então, o sistema imunológico, ele tem a função de defender o nosso corpo contra os corpos estranhos, os chamados antígenos, que podem estar ali colocando a nossa saúde em risco. Mas, Carol, o que são esses antígenos? Os antígenos, eles são corpos estranhos, são estruturas que podem estar estimulando ali uma resposta imune, como, por exemplo, as bactérias, os vírus, os parasitas, que podem estar desencadeando ali a produção de anticorpos. É importante sabermos que o nosso corpo ele está constantemente exposto a diversos tipos de micro-organismos, tanto no nosso ambiente, no nosso meio ali, quanto no nosso próprio corpo. Existem micro-organismos no nosso trato digestório, por exemplo, no nosso trato respiratório, mas que são inofensíveis. Mas, se eles estiverem no local inadequado, como por exemplo os micro-organismos que ficam na nossa pele, que na pele eles têm o papel de proteção, mas se, por exemplo, eles forem ingeridos, podem estar colocando nossa saúde em risco. Então é aí que o sistema imunológico ele vai agir como uma barreira ali de proteção, nos defendendo de possíveis problemas de saúde que podem vir a acontecer. Então, nós já sabemos que o nosso organismo ele produz anticorpos para atacar aqueles que querem invadir o nosso corpo. Mas e se houvesse uma forma de produzir anticorpos sem ficássemos doentes? Uma forma de fazer o nosso corpo reconhecer o vírus sem atacar nossas células. Então foi isso que o médico inglês Edward Jenner pensou quando ele descobriu a vacina, quando ele criou, a vacina lá em 1796. Nessa época, as pessoas ficavam muito doentes da varíola e eles não sabiam o que causava, o tratamento, a cura, não sabiam de nada. Então, por isso, várias pessoas morreram na época. Esse médico ele começou a observar que as pessoas que tinham ali contato com as vacas, elas não ficavam doentes. E quando ficavam doentes, elas se recuperavam rapidamente. Então, o que ele fez? Um dia, ele pegou uma pessoa que estava com uma ferida, uma pessoa dessas que tinha já o contato com esse animal, e pegou um pouco de pus dessa ferida, fez uma solução e injetou em outra pessoa. Essa pessoa que teve o contato com essa doença, ela ficou doente, mas se recuperou e teve a cura rapidamente. E não ficou mais doente disso. Então foi assim que ele descobriu a vacina. Tanto é que a vacina, ela tem esse nome, porque deriva do latim, do latim vacine, que significa o derivado de vaca. Então agora nós selecionamos um vídeo para mostrar para vocês como é que as vacinas elas agem no nosso corpo, nos defendendo de possíveis doenças. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica.
Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Olá, meu nome é David Magno, vou falar um pouco sobre o sistema imunológico, dando continuidade ao que Carol falou. A explicação do vídeo acho que ficou bem clara sobre como funciona mais ou menos o sistema imunológico. E eu vou explicar um pouco agora de como ele funciona, né? E de maneira geral ele é dividido em duas categorias de resposta imune, né? A resposta imune adquirida adaptativa, que é aquela que se torna mais forte quando exposta com mais frequência a um fator de um antígeno, algum antígeno, e aquelas que não dependem disso, que elas funcionam sem essa exposição constante, e a imunidade natural inata. Então, a gente vai começar falando um pouco mais sobre a imunidade natural, né? A imunidade inata. A imunidade inata possui um sistema bem simples, porém é altamente sofisticado, né? Ele é caracterizado por barreiras físicas como pele, as mucosas, barreiras químicas, que agem independentemente do contato prévio com outros agressores, como eu já falei anteriormente, né? E essa é a primeira linha de defesa de todo organismo, de qualquer ser animal. Essa é a primeira linha de defesa do sistema imunológico contra antígenos agressores infecciosos. Agora, falando da resposta imune adaptativa ou adquirida, né? Ela já é diferente da imunidade natural. Essa já é a segunda linha de defesa. Se por acaso algum ser infeccioso, algum antígeno, passa pela primeira barreira de defesa do nosso organismo, a segunda entra em ação para deter essa infecção. Diferentemente das respostas imune natural inata, a resposta imune adquirida adaptativa possui uma abordagem altamente específica. Ela é bem específica, sinceramente, porque é uma célula, um anticorpo para um antígeno específico. Tem um anticorpo para a gripe, anticorpo para a varíola, como já foi citado, tem a vacina da varíola, então é bem específico também, e várias outras. Cada uma vacina é diferente, também o anticorpo é diferente. Antígenos diferentes, anticorpos diferentes. É assim que funciona a resposta adaptativa ou adquirida. Então, ela se caracteriza pela alta especificidade, né? E essa é a vantagem, porque os receptores de antígenos fornecem algumas informações e isso traz algumas vantagens, como eles conseguem identificar rapidamente os agressores, né, ainda na primeira linha de defesa do organismo, e deter, por causa da memória imunológica. Quando se entra pela primeira vez um agente infeccioso, a gente vai sentir os primeiros sintomas: febre, dores de cabeça, tosse, alguns desses sintomas. É a primeira vez que o agressor está agindo e o corpo ainda não tinha identificado. Depois que o corpo consegue eliminar esse agente agressor, a memória imunológica já está presente, né?
principalmente pela ação dos linfócitos B, e impede que esse agressor haja antes mesmo de entrar no organismo, graças à memória imunológica. Então acaba que a gente nem sente os sintomas desse agressor por causa das células da memória imunológica. Eu queria falar um pouco sobre a função e a classificação dos órgãos do sistema imune, que ela se divide em duas etapas, sendo a primeira etapa os órgãos imunitários primários e a segunda etapa os órgãos imunitários secundários. Nessa primeira etapa, que são os órgãos imunitários primários, eles são assim chamados por ser o principal local de formação e amadurecimento dos linfócitos. Por isso, fazem parte dessa primeira etapa apenas dois órgãos, que são a medula óssea e o timo. E esses órgãos, eles são considerados órgãos linfóides centrais. Bom, na segunda etapa, que são os órgãos imunitários secundários, eles são assim chamados por atuarem no sistema imunológico após a produção e o amadurecimento dos linfócitos. Além de possuírem uma grande quantidade de linfócitos, eles também são conhecidos por ser órgãos linfóides. E fazem parte dessa etapa os órgãos baço, linfonodos, tonsilas e apêndice. Então, basicamente, o sistema imune representa o conjunto de células, tecidos e órgãos que atuam na defesa do nosso organismo, regenerando lesões, combatendo a presença de micro-organismos invasores e promovendo a cura de infecções provocadas por esses patógenos. Bom, eu voltei aqui para explicar agora sobre as células do sistema imunológico. Algumas dessas células, né, quando a gente estuda as células, a gente vê que elas têm uma certa classificação, uma organização, cada um grupo diferente. São muitas células e também são todas específicas, são todas diferentes umas das outras. Cada uma tem uma atividade diferente. Bom, a gente já começa falando sobre as células leucocitárias, né? Que o sistema imunológico, quando a gente estuda, ele é formado por células que trabalham juntas na destruição de antígenos que podem afetar a saúde de nós como seres vivos, né? E essas células se dividem em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos, quando a gente vai falar sobre elas. E mais na frente a gente vai explicando, a gente entende que elas têm uma diferença entre uma outra, quando é granulócito e agranulócito, que eu já vou explicar agora. Beleza, a gente agora vai falar da classe granulócito. Os granulócitos são células de defesa do organismo que se caracterizam pela presença de glândulos, né, os glândulos em seu interior, né? E essas células são um grupo que apresenta esses corpos dentro dessas células, esses grânulos. Quando a gente visualiza em microscópio qualquer tipo dessas células, assim, quando ela é dessa classe, a gente observa que tem alguns grânulos no meio interior da célula, né, no citoplasma da célula, em volta do núcleo. Ali, todo o citoplasma da célula tem grânulos, certo? E entre essas células está o basófilo, o eosinófilo e os neutrófilos, né? São todas essas três células aí do sistema leucocitário, dos leucócitos, que são granulócitos: basófilo, eosinófilo e neutrófilo. Agora vamos falar da classe agranulócito, né? Os agranulócitos, como já fala, agranulócitos são aquelas células de defesa do organismo que têm a característica de não ter esses grânulos, tem essa ausência desses grânulos, né? Entre eles está os monócitos, os macrófagos, as células dendríticas, né? E não tem os agranulócitos. E tem os linfócitos também, né? Que não tem esses grânulos, né? Os monócitos são as células que a gente conhece da segunda linha de defesa. E os macrófagos são nada mais nada menos que esses derivados desses monócitos. Por isso que ele se encaixa nesse grupo. Além das células dendríticas, né? Que são também derivados do monócito. Eu falei anteriormente agora sobre as células leucocitárias. Continuando o assunto, a gente também vai falar também das células linfocitárias. Tinha os leucócitos que a gente viu, agora a gente vai ver os linfócitos. O que são os linfócitos?
Os linfócitos são um subtipo de leucócito, nada mais isso. E é a principal célula do sistema imunológico, é a que está mais presente. Todos os leucócitos são classificados em granulócitos e agranulócitos, como a gente já viu, certo? E os linfócitos nada mais que pertencem ao grupo de agranulócitos. E está sendo inserido agora para a gente explicar melhor. Bom, agora falando dos linfócitos. Os linfócitos alguns deles estão linfócitos B, plasmócitos, linfócitos T e células natural killer, né? Bom, o linfócito B, eles produzem anticorpos e também produzem os plasmócitos, certo? E eles são responsáveis por uma modalidade de defesa chamada de imunidade humoral. A imunidade humoral nada mais é que o linfócito B presente em fluidos corporais, como o sangue e o sistema linfático, né? Lá na linfa, ele vai estar presente. Então, o linfócito B vai estar em todo o corpo. Ele vai ser como se fosse um receptor. Ele vai identificar a célula infecciosa, certo? Aí vamos falar dos plasmócitos. Os plasmócitos nada mais é que as células produzidas do linfócito B, né? As células que se diferenciam lá dos linfócitos B e é responsável pela produção de anticorpos que nos protegem das infecções. Os linfócitos T são as células de funções imunológicas que efetuam de respostas antivirais através da produção de citocinos ou eliminando ativamente as células infectadas. Ou seja, os linfócitos T, eles vão lá, eles produzem algumas outras células antivirais, como já foi falado, é mais específico para vírus, e eles podem estar produzindo outras células ou atacando ativamente. Eles podem ir lá, eles mesmos vão lá e fagocitam aquele agente infeccioso, né? E as células natural killer, que destrói células infectadas por algum vírus ou com algum tipo de alteração que possa levar ao surgimento de um câncer. Ou seja, as células natural killer são parecidas com os linfócitos B, estão presentes na linfa, né? E na parte da corrente sanguínea também. Eles vão estar lá correndo atrás de qualquer célula do nosso organismo que tiver com algum defeito ou infectada por algum vírus ou bactéria. Ele vai lá, identifica, vê se tem alguma alteração. Se tiver, ele não vai pensar duas vezes antes de eliminar a célula. Por isso que é natural killer. Vai estar eliminando a célula, né? Bom, e vamos a conclusões, né? A gente viu que todo esse conteúdo, né? A gente pôde perceber a importância do sistema imunológico para o nosso organismo. Tanto para manter uma boa qualidade de vida, né, de nós como seres humanos, o sistema imunológico está presente para nos fornecer uma qualidade de vida boa, né, e também como nos mantém vivos, né, sem nos prejudicar, porque imagina se o nosso organismo, para se defender, precisasse se ferir, seria complicado. Graças a essa evolução no sistema imunológico, essa capacidade de memória imunológica, nós somos capazes de defender dos agentes infecciosos sem precisar sofrer com sintomas, com febre, tosse, por causa dessa capacidade. Por isso, quando o sistema imunológico não pode acabar funcionando adequadamente, ou quando você se alimenta mal e ele fica fraco, você coloca sua própria vida em risco e está sujeito a essas adversidades. Na velocidade dos dias, esquecemos de observar a beleza das estrelas. Olhe para o céu e tenha uma boa noite. Muito obrigado a todos pela participação. Até a próxima.